animado aqui para vocês. Gente, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula hoje, terminando aquela parte dos protozoonoses, né, que nós começamos a falar das características de cada protozoário. E nós vamos fazer aquela atividade que nós começamos em sala, na aula passada, pessoal. Então, por favor, já fiquem aí com o caderno, porque nós fizemos a atividade. Bom dia, Sara. Nós fizemos a atividade com hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo, sintomas, prevenção e tratamento. Eu peço que vocês já deixem aí o caderno, que nós vamos terminar hoje, é da disenteria amebiana. Sim, Juliano, depois eu te falo o que eu achei. Nós vamos terminar da disenteria amibiana e nós vamos terminar também da giardíase, certinho? Essa folhinha aqui que a Pro está falando, ó, quer ver? Que nós começamos na aula passada, essa daqui, ó, só um minutinho. Essa daqui. Então, essa folhinha aqui, nós já fizemos da doença de Chagas, nós já até fizemos essa correção da doença de Chagas. Oi. Atividade do Reino Monera. Você recebeu, porque eu estava tendo uns problemas de enviar, quando eu enviava algumas atividades, elas não iam. Só um minutinho, Alan, que a Pro já te fala se eu recebi. Mas, por enquanto, eu já olho. Então, olha aí, pessoal. Essa daí da doença de Chagas, só um minutinho. Essa da doença de Chagas nós já tínhamos feito, certo? Alan, não recebi o seu. Não? Não. Que dia que você enviou? Foi no final de semana? Final de semana eu não olhei ainda. Não, eu enviei no último dia que deu, que um dia antes do prazo acabar, eu tinha esquecido de enviar. Aí no dia seguinte eu enviei. Olha, Alan. Ô, Pro, você recebeu o meu? Quem tá falando? Helena? A Helena. Helena, o seu eu recebi. Ô, Alan, o seu eu vou olhar, mas eu não recebi. Eu olhei, o último dia que a Pro olhou foi na sexta-feira. Eu vou olhar, aí eu te aviso, tudo bem? Tá. Mas assim, se você puder me reenviar, fica bom. Eu posso. Tá bom? Eu acho que é melhor. Mas eu ainda avisei na quinta-feira que eu não consegui colocar ok recebido para todos, mas eu falei, pessoal, estou dando um prazinho aí para entregar, que segunda eu estou fechando tudo, que é o que eu vou fazer hoje, certo? Só um minutinho aqui. Então vamos, pessoal, olha aqui, já eu olho no chat, deixe-me só explicar o que vocês vão fazer. Nós já fizemos a doença de Chagas, nós já fizemos da malária, e nós começamos a disenteria amebiana, certo? Que nós vimos na aula passada a disenteria amebiana. Então, a Pro vai fazer a correção com vocês da disenteria amebiana e vou explicar as outras protozoonoses. Só que eu quero mostrar algo para vocês no livro. Então, antes disso, vamos fazer essa correção. Oi. Aquele trabalho que o Alan estava falando era daquela de... esses complementares de bactéria, né? Reino Monera. Foi, Reino Monera, foi. Tá. Certo? Gente, muita gente perguntando se eu recebi. Eu não posso fazer eu recebi de pouquíssimas pessoas, na verdade. Só que eu não vou falar para vocês, olha lá, enviei na quinta tarde e tal. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o levantamento hoje, que às vezes vocês mandaram, e sexta-feira foi o último dia que eu olhei. Então, esperem, que aí eu pego e respondo para vocês, senão a gente vai perder muito tempo da aula. Aí, o que eu faço? Eu faço um levantamento dos alunos que não entregaram, certo? Mas e-mail, gente, é tão difícil não chegar e-mail, é muito complicado isso, porque geralmente volta para vocês quando o e-mail não chega. Aparece a mensagem que o e-mail não chegou, entendeu? Então, quem enviou no e-mail, com certeza chegou, né? Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, voltando lá. Nós estávamos aqui na disenteria amebiana. Então, nós vimos, bom, é a entamoebistolítica, lembrando que o nome deve estar em itálico, com a primeira palavra iniciando com letra maiúscula e a segunda minúscula. Todos estão vendo, né? Gente, tem hospedeiro intermediário, a entamoebistolítica? Tem hospedeiro intermediário?
E aí, tem ou não? Não, né? Não tem hospedeiro. Ó, quero a participação de vocês. E quem é o hospedeiro definitivo? Oi. A desinteria amebiana, ela é quase igual a giardíase, não é? Quase igual. A diferença é só o mau cheiro nas fezes. Tanto que nós vamos fazer os dois, porque ele tem as mesmas características, que foi o que eu te falei, Carol, que no livro eles focaram só em giardíase, só que a amebíase também é importante. Então, eu estou fazendo os dois com vocês, tudo bem? E quem é o hospedeiro definitivo? O homem, certo? O hospedeiro definitivo, nós estamos estudando, só uma dica aí, pessoal, nós estamos estudando as doenças que atacam o organismo do ser humano. Então, o hospedeiro definitivo, geralmente, vai ser o homem. Às vezes acontece assim, ó, o homem e o gato, o homem e o cachorro, mas o homem está ali, tá bom? Sintomas, olha lá. Dores abdominais, cólicas, quem colocou tudo bem também, febre, dores no corpo, fadiga ou canseira, disenteria, certo? Então, geralmente, pessoal, nem todos apresentam febre, mas as dores abdominais, a canseira, estado febril e a disenteria são comuns nessa doença. Prevenção. A prevenção é o seguinte: resumindo a prevenção, nós vamos colocar higiene e saneamento básico, certo? Porém, vamos destacar alguns itens importantes. Quais são eles, pessoal? Lavar as mãos antes das refeições e após a ida ao banheiro. Lavar bem os alimentos, consumir água filtrada e, se por acaso, como nós conversamos na aula passada, se essa água não é uma água de confiança, deve ser realizados processos caseiros e clorada também. Certo? Então, aqui alguns detalhes para vocês lembrarem quais são os métodos de prevenção. Pronto, mas se eu colocar na prova apenas higiene e saneamento básico, está correto. Eu posso pedir para vocês explicar. Oi? Sabe um pouco? Subo. Eu posso pedir apenas para vocês explicarem, certo? O que seria esse higiene e saneamento básico. E, por último, o tratamento. Não precisa citar um medicamento, basta falar. Existe cura? Existe. O quê? Então, você coloca tratamento através de medicamentos. Como nós vimos os outros protozoonoses, elas não possuem cura. Então, vocês vão colocar apenas tratamentos paliativos, de controle, mas não existe cura, certo? O que vocês podem fazer aí, pessoal? Eu vou colocar outro tópico na giardíase, mas se vocês não quiserem copiar tudo, vocês podem colocar assim, neste item aqui, vocês podem colocar assim, disenteria amebiana, não, você não vai dar a entender que é o mesmo, façam outra cópia, é melhor, você não vai dar a entender que a ameba e a giardíase é a mesma coisa, e não é. Eu vou copiar os itens apenas para adiantar, certo? A giardíase está aqui. Mas não é o mesmo protozoário. Só os sintomas, prevenção e tratamento que são os mesmos. Então, olha aqui, pessoal. Giardíase. O que nós vamos aumentar? Ó, Helena, você que pediu para subir, são os mesmos itens. Nós só vamos mudar aqui o nome científico, porque é outro tipo de protozoário da giardíase. Então, é a giardia. Qual foi o que você acabou de fazer? É a disenteria amebiana ou amebíase, certo? Olha lá, pessoal, giardia lamblia, a mesma coisa. Não tem hospedeiro intermediário, não tem hospedeiro, o hospedeiro definitivo é o homem, certo? Os sintomas, dores abdominais, febres, dores no corpo, fadiga, disenteria e olha lá, acrescentem, fezes. Como que eu coloco? Com cheiro
muito forte. Semelhante a algo podre. Isso é importante porque é uma característica clínica da giardia, tá, gente? Então, olha lá, semelhante a algo podre. Prevenção também, higiene e saneamento básico. E o tratamento, existe um tratamento comum, que são os medicamentos. Sabe, enquanto vocês estão copiando, eu vou só detalhar algo para vocês da giardíase que eu acho bem interessante, pessoal. Vocês sabiam que, apesar desse protozoário provocar a disenteria, ele não elimina ovos em todas as fezes, como acontece com a amebíase, como acontece com outras verminoses que utilizam as fezes como ciclo. O que a giardíase faz? Ela libera ovos em fezes alternadas. Então, por exemplo, ela liberou os ovinhos nestas fezes. Quando você defeca novamente, não saem os ovinhos. Ela demora um tempo para eliminar estes ovinhos novamente. Então, por este motivo, se os médicos desconfiam da giardíase, o que ele pede? Para você coletar as fezes um dia sim, um dia não. Por quê? Porque ele vai pedir um ciclo, porque pode ser que naquelas fezes que você fez na segunda, tem ovinhos. Pode ser que na terça não tenha, pode ser que na quarta tenha ovinhos. Então, ele pede para alternar, ou ele pede para repetir 2 vezes no dia. Então, para ele conseguir encontrar os ovinhos da giardíase, porque nem sempre no primeiro exame de fezes, aparece os ovinhos da giardia, certo? Tudo bem? Posso tirar? Espera só um minutinho. Oi, Pro. Espero sim. Pro, o que é disenteria mesmo? São fezes liquefeitas. É a diarreia. Fezes líquidas. Tem uma cobra que faz isso, não é, Pro? Cobra? Ô, Pro, o que é disenteria? Diarreia, fezes líquidas. Pronto? Só me falar, porque senão eu fico esperando, tá bom, gente? Por mim, pode ir. Pode? Então a Pro já vai tirar. Por mim também. Tá. Então vamos lá. Não, Pedro, a sua eu lembro que eu recebi e tal, mas assim, depois eu faço esse levantamento, tudo bem, gente? Passo para vocês. Eu posso até passar no grupo, que fica mais fácil do que ficar aqui em aula falando sobre isso, tá bom? Tudo bem? Sim, Sara, tudo vai para o site, na aula, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que todo este conteúdo, ele está presente no livro. Então, olha aqui, gente. Onde nós estamos? Nós estávamos aqui, ó, quando nós falamos aqui da bactéria, nós começamos a falar dos protozoários, isso na página 138. Então, nós falamos das árqueas, vou passar rapidinho só para vocês verem. Depois nós falamos das características dos protozoários, onde eu mostrei a imagem para vocês, mostrei a classificação dos protozoários. Pulei, por enquanto, os fungos, pulei, porque nós vamos voltar ao próximo assunto, e fui direto para outro assunto aqui, ó. Pulei levedura, toda essa parte aqui, certo? Por isso que eu pulei também uma página de exercícios.
Aí, nós entramos aqui, eu acho mais fácil falar com vocês de doenças quando eu estou tratando sobre aquele micro-organismo, porque aí é mais fácil para vocês memorizarem. Falei de bactéria, tratei doenças bacterianas. Falei de protozoário, tratei as doenças causadas por protozoários. Então, aqui nós entramos no grupo, deixe-me ver, no capítulo 10. Aí no capítulo 10, nós estamos aqui, ó, bacterioses, já vimos todas. Nós já vimos a cólera, nós já vimos o tétano, nós já vimos a leptospirose. E aí, a Pro vai falar para vocês aqui da febre maculosa, que foi a única que eu pulei de bactéria. Então, ó, bacteriana, tá? O que é a febre maculosa? Por que eu não foquei? Porque a febre maculosa, ela é causada por um carrapato. Geralmente, é o carrapato aqui do Brasil, é o carrapato estrela, é uma espécie de carrapato. E por algumas espécies de piolhos. Pro, tem várias espécies? Tem sim, gente. Só que assim, como o piolho, geralmente quando a criança aparece com piolho, a mãe já trata, já elimina, é muito mais difícil a febre maculosa aparecer por causa dos piolhos. É mais fácil aparecer por causa do carrapato. O carrapato, ele esconde na pelagem, né? Por mais que, por exemplo, um cachorrinho bem com a pelagem mais espessa, é mais difícil encontrar o carrapato. O carrapato, o que ele faz, gente? Ele transmite a doença pelas suas fezes. Então, como ele é um parasita, ele se alimenta de sangue, ele é um hematófago, o que ele faz? Ele suga e ali fica micro buraquinhos ali na pele do animal. E quando ele defeca, lembra muito da doença de Chagas, entra ali os protozoários que podem causar a febre maculosa. Quais são os sintomas? Febre, dor de cabeça, dores no corpo. Só que assim, gente, o animal ele pode morrer. Tem que ser tratado logo. Por isso, em adulto também adquire. Tem adultos que são mordidos, mordidos por carrapato. E ele pode adquirir também a febre maculosa. Né? Não que o carrapato goste de ficar no nosso corpo, mas tem pessoas que já foram mordidas por carrapatos. E o carrapato, ele também pode transmitir a doença maculosa, né? A febre maculosa para o homem também. É tratado com antibióticos, porém não pode deixar algo se prolongar. Se prolongar, pode morrer. Oi. A gente vai ter que decorar os sintomas e essas coisas tudo para a prova? Se você analisar bem, os sintomas, eles são muito semelhantes. Por exemplo, você pensa lá, sim, você vai ter que conhecer os sintomas, prevenção. Esse da febre maculosa, a Pro não focou muito, porque acontece mais em animais. Mas, assim, os que nós estamos detalhando e estudando, é importante conhecer as principais características da doença, certo? Aí, pessoal, olha lá. Obrigada, Pro. Nada. Olha lá, os antibióticos. Nós já falamos de seleção natural, de seleção artificial, da formação da superbactéria, da importância de consumir o antibiótico no horário, lembra disso? Aí nós começamos aqui, ó, as protozooses ou protozoonoses, quando nós começamos a falar dos protozoários. E agora nós vamos falar da Giardia lamblia, certo? Pessoal, a Giardia, olha como ela é bonitinha, ó. Ela é toda flagelada, são os flagelinhos que ajudam a Giardia a se locomover. É essa daqui que eu comentei com vocês, que ela tem as mesmas características que nós acabamos de falar da amebíase. A única diferença são alguns sintomas principais, como o cheiro nas fezes, certo? Aqui mostra o ciclo, que é através de alimentos, que elas se bipartem, que elas se reproduzem no intestino, e ali elas sugam os seus nutrientes. Por isso que, geralmente, tanto a amebíase quanto a giardíase, ela causa dores abdominais. Por quê? Por causa que elas grudam, elas se fixam ali no nosso intestino delgado, onde os nutrientes estão presentes, onde nós adquirimos e absorvemos os nutrientes importantes. Certinho? Pessoal, até aqui, alguma dúvida dessa revisão geral que a Pro está fazendo? Não?
Essa daqui é a doença de Chagas, que nós já falamos sobre ela, e agora nós vamos falar da leishmaniose. Pessoal, a leishmaniose é uma doença bem séria. Tem tratamento? Ela tem tratamento. Porém, pessoal, se não tratar logo, ela pode matar. Existem dois tipos de leishmaniose. Existe a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. Qual é a diferença? A visceral, ela atinge os órgãos internos e a tegumentar, ela atinge a pele. Eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. O Alan, eu não entendi o que você quis dizer. Eu transformei a aula de Geografia em Ciências Naturais. Por quê? Fala. O que aconteceu? Porque teve um exercício que eu interpretei de forma errada. Aí eu falei o que eu achei. Aí o professor começou a dar umas explicações, aí começou a falar da atmosfera, começou a falar do espaço. Aí voltou para... Depois foi para a Lua e voltou a fazer os exercícios. Lá se foram 40 minutos de aula. O Alan, você sabe que ciências e geografia, elas se encontram muito, né? Vocês já devem ter percebido isso. Então, não é que o professor, vamos dizer, não é que o professor fugiu do assunto, ele apenas complementou o assunto dele, né? Na verdade. Tudo bem. O Walter perguntou quantas doenças mapeadas nós temos. Walter, tantas doenças, muitas. A Pronto sabe dizer quantas, mas assim, existem muitos. Primeiro, que existem muitos agentes externos, bactéria, protozoário, verme. Nós vamos estudar todos os vermes. Então, vocês vão perceber que existem muitas doenças causadas por muitos agentes. Então, não tem como te falar assim quantas, certo? Então, vamos lá, pessoal. Agora eu separei algumas imagens para falar da leishmaniose com vocês. Então, vamos lá. Nada, Walter. Vocês estão vendo aqui a imagem? Sim? Ó, essa imagem aqui é a tegumentar. É feio, mas eu queria que vocês vissem o que é leishmania. Tem a capacidade... Rosa, pele? Isso é a pele. E olha aqui, gente, ela ataca o animal também. A leishmaniose, ela ataca tanto o ser humano quanto os mamíferos. Geralmente, cães e gatos. Então, essa é a leishmaniose tegumentar. Eu vou colocar aqui para vocês como nós podemos evitar e como acontece a doença. Certo? Então, olha aqui, pessoal. Eu achei interessante essa daqui, porque mostra como acontece. Ó, o gato, vocês já viram, a gente até conversou sobre isso em sala de aula, que o gato, ele caça, né? O gato, ele ainda caça. O cão, nós até comentamos em sala de aula que o cão, ele perde o instinto. Mas o gato, ele não perde muito o instinto. Quando você vê ele tá com um passarinho na boca, quando você vê ele tá com um inseto, geralmente ele mata barata, ou ele... pega uma lagartixa, nem se for para ele ficar brincando com a patinha dele com o animal, mas na verdade ele tem isso, ele tem um instinto de caça. O cão, se você cria o cão em casa, mal ele levanta para comer, né? Ele não tem muito esse caçar, ele brinca lá fora, atrás das pessoas, mas não um instinto caçador como o gato tem. Então, olha lá, pessoal, o gato, ele pega um passarinho e ele ingere a carne crua do passarinho. Né? E aí, o que pode acontecer? Pode estar presente, ele é um reservatório natural. Lembra que eu comentei com vocês que quando eu falo reservatório natural, é quando ele não causa nada para aquele agente. Ele pode ser considerado um hospedeiro intermediário? Não, porque ele não vai, a ave não vai te procurar e injetar em você, ou te picar, ou te bicar e injetar nada. Então, ela não é um hospedeiro intermediário. Ela é um agente, um reservatório natural. E aí, olha lá, nesse reservatório, ele ingere essa carne crua e ele fica com a leishmania no corpo. Certo? E ali, onde aparece essa leishmania, os ovinhos dela? Nas fezes desses animais. Bom, essas fezes, por isso que fala que tem que tomar muito... Oi. O gato, ele pode ficar doente com a leishmaniose por ele comer por ele engolir a carne crua?
Olha, ele pode, mas tanto a leishmaniose quanto a toxoplasmose, as duas a manifesta mais no ser humano. O gato também tem esse processo da toxoplasmose, que acontece tudo isso que vocês estão vendo, mas também não é muito comum manifestar no gato, é comum manifestar no ser humano. Certo? Então, olha lá, pessoal. Aí, vamos dizer que a pessoa ingeriu os ovinhos do parasita, ingeriu de alguma forma. Como? Tem gente que inala. Você está ali limpando as fezes do gato e você, de alguma forma, inala, entra no seu corpo. E ele também pode defecar em algum local onde fica ali em verdura, no pomar, e quando você ingere, você também adquire. Certo? Por isso daqui acontece só na leishmania? Não, ela pode acontecer também na toxoplasmose. Mas vamos terminar de falar da leishmaniose. Aí, quando a pessoa ingere isso, ela fica com um problema tanto nos órgãos internos, eu tinha baixado a imagem dos órgãos internos, só um minutinho. Tanto nos órgãos internos, que é quando eu falo visceral, quanto nos... Peraí um pouquinho. Tanto nos órgãos internos quanto na pele, chamada de tegumentar, certo? Foi essa imagem que eu separei mesmo para vocês, gente. Essa imagem da pele, porque nos órgãos internos nós não conseguimos ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá a mesma coisa do que antes. Então não conseguiu. Agora, existe, eu vou espelhar essa tela aqui para vocês. Existe um modo muito comum de adquirir a leishmaniose. O modo mais comum é, além do reservatório natural dos gatos e cães, é o mosquito, um hospedeiro intermediário, mas aí é em zonas endêmicas. Esse mosquito do gênero mosquito palha, o que ele faz? Ele está contaminado. Quando ele suga o sangue de cães, ou quando ele suga o sangue também de pessoas contaminadas, ele adquire. E isso também provoca a transmissão da leishmaniose, certo? Bom, gente, o contato do cão com as pessoas, com o hospedeiro definitivo, é muito grande. Então, aqui eu não posso dizer para vocês que apenas o cão ele é um hospedeiro intermediário. Ele também pode ser um hospedeiro definitivo. É que os sintomas no cão é bem menor que os sintomas no ser humano, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Existe vacina para se proteger dessa doença? Não existe vacina. Não, na verdade, o único modo é a prevenção, no mexer nas fezes. Tem pessoas, por exemplo, que tem gato, e ela faz o quê? Ela tem uma areia, ela tem um local, uma palhazinha ali onde o gato defeca. Quando o gato defeca ali, ela pega aquilo, ela pega aquela porção daquela palha ou daquela areiazinha, ela joga fora, ela não tem contato com as fezes, né? Geralmente ela joga aquilo fora. A mesma coisa o cão. O cão, você não tem que ficar, o cão também não transmite pelas fezes, mas assim, o cão geralmente defeca no matinho, ele defeca já num local próprio, mas o gato, nas fezes do gato, tem mais doenças do que nas fezes do cão. Certo? Tudo bem? Pronto, mas onde é mais comum adquirir a leishmaniose? Pela picada do inseto. Onde é mais comum adquirir a toxoplasmose? Pelas fezes do gato. Só do gato? Do pombo também. O pombo, ele também tem a toxoplasmose, o toxoplasma gondii nas suas fezes. E ele também pode transmitir, certo? Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente, na leishmaniose? Então, nós vamos preencher aqui, ó, a nossa atividade. Para a gente chegar ao fim. Entrei errado, peraí. Aqui, nós vamos preencher a nossa atividade. Então, agora, vocês vão ter aí uns 10 minutinhos para vocês preencherem. Ô, Pro, Oi.
O gato, ele pega a leishmaniose quando ele come alguma carne crua, certo? Sim, sim. O... Ou quando ele é picado pelo mosquito palha presente em algumas áreas endêmicas. O que é importante destacar é que a leishmaniose, de acordo com estudos, assim, ela é mais comum pelo mosquito do que pelas fezes ou pela carne, do que pela carne crua que o gatinho come. E o pombo? O pombo também é só pela Não, picada, né? o pombo é quando você entra em contato com as fezes e o pombo não transmite a leishmaniose, ele só transmite a toxoplasmose. Tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, para vocês entenderem, lembrarem quando for fazer, que a toxoplasmose, ela pode ser transmitida tanto pelo gato ou pelo pombo, através das suas fezes, certo? Podem começar, pessoal. Vocês vão preencher a toxoplasmose e vocês vão preencher a leishmaniose. Vamos colocar a leishmaniose para não ficar muito semelhante, mais comum. Vamos preencher a leishmaniose como uma área endêmica, tendo um hospedeiro intermediário, certo? Podem começar, gente. Alguma dúvida, pessoal? Só perguntar, tudo bem? Eu estava aqui dando uma olhadinha no... Pronto, tô com uma dúvida. Só um minutinho, deixa só para eu acabar de falar. Talvez seja essa. Eu estou olhando aqui no livro de vocês e a leishmaniose, ela está focada como zona endêmica. Então, ela está falando apenas do mosquito, né, da picada da fêmea. Então, foquem neste conteúdo. Porque nessa parte aí que eu expliquei para vocês, da contaminação pelas fezes, é a mesma coisa daquela do açaí. Eles descobriram, estão em pesquisa e tudo mais. Então, foca, gente, na área, do jeitinho que está ensinando no livro de vocês, na área endêmica, que é pela fêmea do mosquito. Tudo bem? Pode falar. Ô, Pro, naquele toxoplasmose, no hospedeiro intermediário, pode colocar cachorro também ou não? Não. Não, coloca os principais. Vou até dar uma olhadinha aqui. A leishmaniose de vocês, ela foca na contaminação endêmica apenas.
tá? Então, vamos manter assim. Júlia, ok, tá bom? A Pro volta depois. Pronto, pessoal? Podemos fazer a toxoplasmose? Então, vamos lá, gente. Toxoplasmose. Quem quer me falar, qual é o nome científico da doença do protozoário da toxoplasmose? Eu quero. Pode falar. Toxoplasmose gondii. Toxoplasma gondii, Plasma- muito bem. É gondii, assim, gondii, certo? Muito bem, Pedro. Toxoplasma gondii, não esqueçam que vocês devem deixar grifados, com aquele grifado ininterrupto, tudo bem? Quem é o hospedeiro intermediário do toxoplasma? Gato e pombo? Isso, mas nós vamos colocar assim, ó, porque o gato, na verdade, ele não vai transmitir para você, ele não faz este processo, é que nós mexemos com as fezes deles. Então, nós vamos colocar assim, ó, fezes do gato e pombo, porque, na verdade, eles não chegam, ele é
um hospedeiro, porém ele não nos atacam, né? Então coloca fezes do gato e pombo. E o hospedeiro definitivo? O homem, gato e cachorro? O homem, gato e pombo. Sabe por quê, gente? Porque o gato e o pombo, eles nunca vão eliminar e eles não fazem mal para eles. Então, em algumas literaturas, vocês vão perceber que tanto o gato quanto o pombo é um hospedeiro definitivo também. O homem, quando ele adquire a doença, não se livra nunca mais da toxoplasma. Porém, o homem, ele é sintomático, manifestam sintomas. No gato e no pombo, ele é como se fosse um reservatório, não faz mal para os dois e são hospedeiros também definitivos, certo? Quem quer falar os sintomas? Dor de cabeça, coriza, dor no corpo, febre, fadiga e dor. Fadiga e assim, gente, aqui estes sintomas que a Carol citou, dor de cabeça, dores no corpo, geralmente dores musculares, febre, fadiga, são sintomas iniciais. Depois podem existir sintomas mais graves da doença. Você sabe, Carol? Pro, Oi. eu coloquei alguns diferentes desses aí. Então fala, Pedro. Tá, eu coloquei assim. Febres, dor de cabeça, confusão mental, falta de coordenação e convulsões. Isso. Assim, segundo os sintomas mais sérios, convulsões, e acrescentem aí, problemas no globo ocular, podendo causar estrabismo, que é quando a pessoa, o olho começa a ficar torto, estrabismo, fugiu outro nome, estrabismo, visão, fugiu o nome, a Pro já lembra, cegueira, e numa gestação, o feto pode nascer com sequelas, como hidrocefalia, que é a mais comum, gente. Hidrocefalia, o encéfalo cheio de água, prejudicando o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do cérebro e tudo mais. Então, essa doença ela é muito séria. Tanto que quando uma pessoa vai, por exemplo, fazer exames antes de engravidar, porque tem pessoas que vão ao médico, pedem exames para ver se está tudo bem para poder engravidar. Se por acaso ela tem a toxoplasmose, o médico vai tentar estabilizar isso. E se ela não tem, ele já fala, fique longe, evite, tal, porque é muito séria a toxoplasmose no período de gravidez, que geralmente a criança nasce com problemas. Vocês sabem que isso aconteceu na minha família. A minha mãe, quando ela engravidou do meu irmão, ela estava com uma gravidez de 12 semanas quando ela descobriu que ela estava com toxoplasmose. Ela ficou desesperada. Por quê? Porque meu irmão poderia nascer com problemas, sequelas sérias. Aí ela procurou um médico, o médico passou para ela uma vacina. Lógico, a vacina é o próprio antígeno, né? Injetando nela, para que ela pudesse, de alguma forma, ir imunizando esse bebezinho. Foi uma tentativa. Aí, né, ela passou com esse médico e deu certo. Bom, eu brinco assim, ela disse que deu. Meu irmão, eu não acho ele uma pessoa muito normal, não. Porém, ele veio, graças a Deus, com saúde. Então, gente, é muito arriscado a pessoa engravidar com a toxoplasmose, certo? Então, são estes os sintomas. Sintomas iniciais, dor de cabeça, dores musculares, febre, fadiga. A partir das convulsões, problemas no globo ocular. Eu tenho uma prima que ela não enxerga direito, ela tem o toxoplasma, não adianta, porque ali você só controla e ela tem essa visão turva, sabe? Ela tem visão binocular, é binocular que eu queria lembrar, o estrabismo e muitas vezes vem a cegueira também. Qual é a prevenção, pessoal? Quem quer falar? Qual é a prevenção? Não sei se tá certo, mas eu coloquei consumir apenas carne bem cozida,
lavar bem frutas e legumes, lavar as mãos regularmente, principalmente antes das refeições. O principal, Carol, não é bem a carne. O principal é tomar cuidado quando você manuseia essas fezes desses animais ou inspira, inala de alguma forma. Pronto, ninguém vai inalar fezes. Se você está numa praça alimentando os pombos e tem várias fezes ali, os ovinhos, eles são alados, eles são leves, já é para ajudar esse ciclo da parasitose. Então, o que você tem que fazer? Evitar inspirar. Então, vamos colocar como principal aqui, ó, evitar inalar as fezes de gatos e pombos. Tem que limpar com cuidado, evitar inalar as fezes de gatos e pombos, mantendo um controle. Então, vamos manter um controle, vamos dizer, mantendo uma distância, né? Não um controle, uma distância segura. Ou essa areiazinha aí, ela é bem interessante, viu, pessoal? Essa areia, ela faz com que as fezes do gatinho fiquem ali e ela não tenha esse contato com as fezes, bem assim, como eu falo, contato fezes e você, inalação. Tratamento, não existe cura, apenas controle com alguns medicamentos. Controlar, gente, o que é controlar? Controlar a quantidade eles controlam a reprodução do toxoplasma, para ele não aumentar em grande escala, mas não tem como você eliminar a toxoplasmose do seu corpo. Quem tem, tem para sempre, certo? Então, apenas um controle com alguns medicamentos. Alguém quer falar alguma coisa sobre a toxoplasmose? Não? Ó, agora a Pro vai passar a lição de casa para vocês. Vou até dar um espacinho aqui só para vocês anotarem, ó. A tarefa, página, só um minutinho, 148, tá? Tarefa é a página 148. Anotem, por favor. Tarefa, página 148. E eu vou voltar aqui só para a colega, ela quer dar um print na tela. Então, olha lá, ó, reino protista, doença de Chagas. Doença de Chagas. Depois aqui, ó, malária. Depois, disenteria amebiana. Giardíase. Peraí, gente. Giardíase. Toxoplasmose. Foi até onde nós fizemos. Vamos combinar o seguinte. Façam a página 148 e já façam da leishmaniose que nós vamos corrigir em sala na próxima aula. Tudo bem? Então, façam a página 148 e preencham os campos da leishmaniose. E preencham os campos da leishmaniose para a próxima aula. Certo? Aí nós já começamos a aula fazendo a correção da leishmaniose. Alguma dúvida? Pro, quais são os itens? Os mesmos itens, nome científico, HI, HD, sintomas, prevenção e tratamento. Certinho? Alguma dúvida? Deixe-me ver aqui. Já falei da lição, Pro volta na segunda, tal. Então, olha aqui, pessoal, para quinta-feira, né? Nós temos aula na quinta-feira. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo bem, então. Beijos. Tchau.